Mateus, capítulo 4, versículo 18, nós vamos ler do 18 ao 22, que diz o seguinte: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Siga-me, e eu os farei pescadores de homens ou de gente, dependendo da sua versão. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o seu pai e o seu barco, o seguiram. Amém. Fechem os olhos. Senhor, nosso Deus e bom Pai, nós te agradecemos por esse domingo estarmos na sua casa. Pedimos que o Senhor ilumine os nossos corações, o nosso entendimento, para compreender um pouco mais da tua palavra, Pai. E não somente compreender, nos capacita a vivê-la também. Que seja um momento precioso na sua presença. Como sempre falamos, e não é clichê, não é da boca para fora, o Senhor tem toda a liberdade no nosso meio, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Podem sentar. Eu estava conversando com a Bebel essa semana. A Bebel se tornou uma menina que gosta mais de filmes do que eu, porque eu parei, irmão. Eu assisto filme até 2015, 2010. Parei ali e assisto, fico reprisando os filmes que eu gosto. Não sei quem é do time, a Bebel é do time que vê um filme uma única vez e vai seguir para o próximo. Se eu gosto do filme, eu assisto 15 vezes e choro todas as 15. Rio com a piada, se tiver piada. Eu sou desse time. Só que a gente estava conversando e refletindo e a gente percebeu, você sabe qual é o filme mais assistido da história do cinema, irmão? Acho que não, né? Vingadores. Que isso? Um filme de super-herói. Por que eu acho interessante? Porque Vingadores, e não só a temática de super-herói, temos outras, eles, Hollywood, né, digamos assim, tem apostado e mostrado que se você deseja salvar o mundo, você precisa de amigos. Você não vai conseguir sozinho. Então vamos formar a nossa Liga da Justiça. Amém? Brincadeira. Os Vingadores não é o único super-herói, né? Eles são alguns. Quando eu era mais novo, Igor, gostava de Free Willy. Sim, irmãos, Free Willy era incrível para mim. Era a amizade de Jesse com uma baleia. E viralizou na época. Apostava nessa temática de amizade. Quer ver um outro filme que eu gosto muito? Senhor dos Anéis, do Tolkien. Porque é uma história do anel de poder do mal, que você tem que destruir um anel. O Frodo, que coitado, tem 1,20 de altura, não tem poder nenhum, não tem nada. O que ele tem? Amigos. Onde no primeiro filme se forma uma sociedade de amigos e eles vão tentar destruir e vencer o inimigo. O cinema já tem apostado isso. Já tem demonstrado pra gente que talvez você não consiga sozinho e nem deve conseguir. Você deve criar relacionamentos e ter amizade. Um outro filme que eu gosto muito, sou eu particularmente, Harry Potter. Eu sou da geração do Harry Potter, pastora. Quando eu era novo, o Harry Potter tinha 12 anos no filme, eu tinha 12 anos. Aí no ano seguinte ele tinha 13, eu tinha 13. E eu fiquei esperando chegar a minha cartinha em casa para eu ir para Hogwarts, mas nunca chegou. É um filme também onde o Harry enfrenta o vilão do filme. E ele sempre falou nos filmes que o diferencial dele não é que ele é mais poderoso. Nunca foi. É que ele tinha amigos. A Hermione, o Rooney e outros. Sempre o diferencial nesse filme tem mostrado que em grupos de amizade, a gente consegue ir mais longe. E eu quero falar um pouco disso, dessa temática hoje, destacando algumas características da nossa própria comunidade. Esse ano a gente tem tentado conversar sobre a cultura da nossa igreja. E algo interessante da nossa missão como igreja, está aqui aberto no meu celular, diz o seguinte: a nossa primeira missão, que a gente vai conversar bastante ainda mais nesses próximos dias, alcançar os perdidos. Como igreja, nós temos essa missão de alcançar aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Amém ou não amém? Amém. Fomentar o desenvolvimento espiritual. Além da missão de alcançar os perdidos, nós queremos desenvolver a nossa igreja local em amizade, relacionamento e todas essas coisas. Inclusive, a terceira das nossas metas é construir relacionamentos sob a lógica do amor e do respeito. E a quarta, estimular a prática do serviço cristão na comunidade.
Então, a gente relacionando a nossa cultura como igreja, que a gente quer ser intencional em alcançar as pessoas que não tiveram encontro com Jesus e ser intencional em se relacionar como igreja aqui para ser um ambiente agradável conforme o desejo do coração do nosso Pai, eu quero falar e destacar uns pontos interessantes dessa passagem que nós lemos agora em Mateus capítulo 4. Por que é muito interessante? Eu acho interessante essa passagem. Porque Jesus compara a profissão do apóstolo Pedro com o que ele gostaria de fazer. Como assim, Igor? Ele fala, Pedrão, você é pescador de peixe, vem e segue-me, porque eu não vou fazer agora você é um pescador de peixe, mas você vai ser um pescador de homens ou de gente. Jesus não tinha só o apóstolo Pedro como pescador, ele tinha também outros discípulos com outras profissões. Mas Jesus nunca fez essa analogia. Ele nunca chegou para Mateus, que era publicano, e falou, Mateusão, você que é fiscal da Receita, vem que eu te farei um fiscal da Receita do meu reino. Não, ele nunca falou isso. Ele tinha discípulos zelotes que tinham um certo treinamento em batalha, que ele também nunca comparou com o reino dele. Ele comparou essa única profissão, o de pescador, o de pescar. A habilidade de ir para alto mar e pescar determinados tipos de peixe. Por que isso é interessante? Porque eu acho que essa profissão tem certas analogias que a gente pode fazer com esse ato de evangelizar. Quais são? Jesus já facilitou o início. Ele já comparou o peixe com o que ele gostaria de dizer. Ele compara, Pedrão, você pescava peixes, agora você vai pescar pessoas. Pessoas para onde? Para dentro do reino, para dentro dessa mensagem que eu trouxe ao mundo. Se você era pescador de peixe, você era pescador de peixe, agora você vai pescar gente. E quando a gente pensa em pescaria, eu não consigo pescar aqui, sem água, sem peixe, sem nada, não é verdade? O pescador ele tem que saber a hora de pescar, qual isca ele vai usar, qual peixe que ele almeja pescar, qual estratégia ele tem que fazer para alcançar o seu objetivo. E nós, como igreja, devemos fazer isso também como o objetivo de alcançar pessoas lá do lado de fora, que estão longe de Jesus. Qual estratégia, qual isca, o que a gente vai fazer? Da mesma forma que um pescador não espera que o peixe pule dentro do barco, pode acontecer, mas ele não aguarda isso, a gente também, como igreja, não deve aguardar que os irmãos venham lá de fora e pulem dentro do nosso barco, que é a igreja. A gente deve ter algumas estratégias. Um outro comparativo da passagem não é somente o peixe, é que os versículos falam sobre uma certa rede. Um está cuidando da rede, o outro, está limpando a rede, e eu quero comparar essas redes da passagem com as nossas redes de relacionamento. Não somente as mídias sociais, mas eu quero comparar as redes com os relacionamentos que nós temos na nossa vida. Todos nós já até usamos essa expressão, né? Redes de relacionamento. Network, quando você vai trabalhar em alguma coisa, uma rede de contato para ajudar. Nós somos movidos e pessoas que vivem em comunidade e temos rede de acesso a amigos, parentes e todas essas coisas. A palavra de Deus, então, só para a gente pontuar, a passagem, duas analogias, peixes com gente e a rede da passagem, vamos tentar entender como relacionamentos que nós temos no nosso dia a dia comum e corriqueiro. A Bíblia parece que ela faz uma distinção entre dois tipos de relacionamento. Quais, Igor? O relacionamento que nós temos na nossa própria comunidade local, na igreja, digamos, o relacionamento dos cristãos entre si, dos irmãos da fé, ao qual chamamos comunidade, igreja, e a Bíblia incentiva que esse relacionamento entre os irmãos da comunidade seja bem desenvolvido, e nós temos um segundo tipo de relacionamento, que é o nosso relacionamento com aqueles que ainda não são ou não foram alcançados por Cristo. Vamos falar do primeiro tipo de relacionamento. Em Atos capítulo 2, abre por favor, Vitória, versículo 42, tem uma passagem que ilustra muito bem esse cuidado que a gente tem que ter e essa intencionalidade que a gente tem que ter como igreja. Amém? Vamos discutir, vamos conversar um pouco sobre isso. Diz o seguinte, eles, a igreja, se dedicavam aos ensinos dos apóstolos que tinham andado com Jesus, que carregavam a mensagem.
Igor, a gente se dedica hoje aos ensinos dos apóstolos? Óbvio, a palavra de Deus. Os evangelhos foram escritos por esse apóstolo. Nós continuamos a nos dedicar para entender, aprender e tudo mais. Então, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ênfase na comunhão. Era algo da intenção dele, eles se dedicavam nisso. Não era algo que surgia de repente, uau, de repente encontrei, me tornei melhor amigo do Hugo. Olha, foi do nada. Não, tinha uma certa intencionalidade deles de se dedicarem à amizade, a conhecerem uns aos outros, de estarem ali unidos em comunhão. Ao partir do pão, sempre importante, é uma referência à ceia, açaí, se alguém quiser me levar para comer, eu aceito, tá? Rodízio, maravilhoso, de carne, japonês, aceito tudo, irmão. Então eles se dedicavam a estar juntos, a comer juntos e a orar juntos. Olha só que interessante. Agora pula para o 47, por favor, Vitória. A Bíblia fala que como eles se dedicavam a isso, louvando a Deus e tendo simpatia do povo, olha só que interessante, muito importante. Um pastor conhecido meu fala, irmãos, Deus chamou a gente para ser diferente. Alguns só preferem ser chatos. Não, não faça isso. Seja diferente por causa do evangelho de Cristo. Não ser aquele irmão que é chato, que quer empurrar a goela abaixo, Jesus. Um amigo meu uma vez falou, estou evangelizando, Igor. Eu falei, pô, que benção, e aí, como é que tá? Aí eu chego para a pessoa e falo, quer Jesus ou não quer? Aí eu falo, e se ele falar não, eu falo que vá para o inferno, ele já escolheu. Eu, calma, irmão, não é assim. Não é goela abaixo, a gente tem que se relacionar com tato. Eu falei, mas já conseguiu ganhar alguém para Jesus assim? Ele, não. Então vamos repensar essas estratégias como bons pescadores, não é verdade? Mas olha o que a Bíblia fala, como eles se dedicavam ao partir do pão, à comunhão, ao orarem juntos. Olha que interessante. E o Senhor, Deus, lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Como eles tinham criado um ambiente saudável como igreja, um ambiente de relacionamento saudável, seguro, Deus podia acrescentar pessoas àquela comunidade. Agora imagina eu e você no céu com o Senhor, olhando para determinada comunidade e falando, está uma confusão lá. E Jesus pensando, não vou levar a gente para lá agora não. Deixa eles resolverem primeiro, e isso é uma verdade bíblica também, depois que eles resolverem, começarem a se entender, eu posso acrescentar pessoas naquele local. Por quê? Nossa intenção como igreja, como Ibrenge, é ser uma igreja familiar, como nós somos, e desenvolver de maneira intencional relacionamentos. Como assim, Igor? É virar para o seu irmãozinho e falar, pô, irmão, vamos comer junto, vamos almoçar? Ou falar, irmão, Igão, me leva para almoçar na tua casa. Bora. É ser intencional nessas práticas. É sair, é estar junto, ir no cinema, conversar, ligar. Conversar não somente de futebol, que o homem gosta de falar de futebol, né? Não somente de futebol, de falar coisas profundas do coração, de falar sobre dificuldades que você está passando. Se abrir, obviamente, irmão, você não vai ser íntimo de todo mundo da comunidade. É normal você ser próximo de determinadas pessoas mais do que outras, e tudo certo, maravilha. Mas que você seja intencional na prática de se relacionar com a comunidade. Por quê, Igor? Porque Deus escolheu, olha para o seu lado. Olha aí, para o outro agora. Aleluia, olha para frente, olha para trás. Isso. Deus escolheu esses irmãos aí para viverem a vida de igreja local com você. É Ele, irmão. Se a gente não for intencional de se relacionar, escutar, ser ouvido, não somente falar, eu aprendo muito isso com a minha esposa, amor, deixa outra pessoa falar também, né? Não somente falar, conversar, ser ouvido, ter um ambiente agradável como família, como amigos, se a gente não for intencional nisso, dificilmente isso se desenvolve de maneira natural. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, com personalidade diferente. Alguns são tipo que nem eu, que chego num grupo e começa a falar, irmão. E outros são mais caladinhos, têm mais dificuldade de se relacionar. Eu falo pra caramba, mas talvez não compartilhe segredos do meu coração de primeira. Outras pessoas que talvez sejam mais caladas, quando compartilham coisas profundas. E a gente tem que ir conhecendo e aprendendo. Se não for algo intencional do nosso coração se relacionar como igreja, se conhecer, a gente dificilmente vai desenvolver isso. Como que nós conseguimos fazer isso? Nessas práticas. Pós-culto, nós temos uma característica como Ibrenge,
dificilmente acaba o culto, a gente vai embora rápido. Fique na igreja, gaste tempo. Eu brinco, a Bebel às vezes sai de casa comigo, no carro, ela fala, amor, vamos voltar rápido para a igreja hoje? Eu falei, vamos, amor, vamos chegar em casa, né? Ligar o ar-condicionado nesse calor que só o Igão gosta. Vamos voltar rápido. De repente, eu, Bebel e alguns irmãos somos os últimos a sair da igreja. Aí eu falo, Bebel, e aí? Então, amor, não deu certo hoje. Vamos conversar com os irmãos. Por quê? Porque é difícil sair da Ibrenge para ir para casa. A gente gosta de conversar, a gente gosta de papear, a gente gosta de estar junto ali naquele momento, a gente brinca, se zoa, os homens, né? As meninas também conversam. E invista nisso. Nós temos às terças-feiras agora, nessa intenção também, nossa conexão. Venha, participe. Eu falei com o Igão durante essa semana. Igão, as 2 últimas semanas foi difícil acabar o nosso momento ali dos jovens de conexão. Porque um trouxe um compartilhar de alguma coisa, o outro estava passando algo parecido, compartilhou. Quando a gente viu, teve que alguém bater na porta e falar, então, gente, a igreja está fechando. E a gente lá dentro conversando, a gente se abraçou no final e orou juntos. Porque isso cria conexão. Orar junto, como a passagem fala, comer junto, importante. Não me chame somente para orar, já falei, irmão. Comer junto, estar junto, seja algo que faça parte da sua intenção de desenvolver relacionamento com outras pessoas também. Isso como igreja local. Agora, algo importante, como é que a gente se relaciona com os de fora, Igor? O que a gente faz? Queridos, nós não vivemos em uma bolha. A gente não sai todo mundo junto, trabalhar como igreja, todo mundo unido. Não, a gente está lá fora também. E você convive diariamente com pessoas que não são convertidas. Sabe um bom conselho para você evangelizar pessoas de fora? Seja legal. Seja alguém simpático, legal, educado, converse com as pessoas. No trabalho, seja amigo das pessoas de trabalho. Nem todo mundo, nós sabemos, não dá para um nível de amizade talvez profunda em algumas situações, mas se você não for intencional no sentido assim, cara, vou me relacionar com essa pessoa, em algum momento eu posso ser uma ponte de Jesus para apresentar Jesus para ela. Eu posso, uma vez, quando eu era mais novo, eu acho que foi em 2015, eu estava num período de oração e eu senti algo no meu coração que eu acredito que seja da parte de Deus. Ele me pediu 2 coisas. A primeira, que eu fosse educado sempre. Eu falei, Jesus está me chamando de mal educado? Não, porque a educação cria um ambiente agradável, não é verdade? Quando você encontra uma pessoa educada, e ele me pediu que eu luto para isso também, falho diariamente, para que eu seja amoroso com os outros. Porque naquele momento trouxe uma compreensão no meu coração que se a gente é amoroso com outras pessoas sempre, o amor constrange. Tipo assim, em algumas situações você é amoroso, gentil com outra pessoa fica, o que esse cara quer em troca? E você, não quero nada em troca. Tá de boa. Eu vi uma história de um pastor no sul que foi plantar uma igreja, e ele estava evangelizando, e ele conversando com algumas pessoas, no bairro, vizinhos, um rapaz falou que estava sem a cama, com a sua esposa, que deu problema no colchão e tal, e ele falou, poxa, eu posso te dar um colchão e uma cama. E o rapaz falou, poxa, aceito, nossa, que legal, muito bom, muito obrigado. Ele falou, só tem que ir na minha casa para desmontar e pegar. Ele, tá ótimo, vou lá, quando que você quer? Ah, vai amanhã. Quando chegou no dia seguinte, esse rapaz que ia ganhar a cama, quando chegou, esse pastor estava desmontando a sua própria cama e da esposa. E o rapaz constrangido, não posso aceitar, é a sua cama. Ele falou, meu querido, eu já durmo nela há 7 anos. Você está sem cama há quanto tempo? Ele, há alguns meses. Então, Deus tocou no meu coração para te dar a cama. Você não já dormiu no chão? Agora eu posso dormir também. Irmão, aquele irmão ficou tão constrangido do cuidado que ele aceitou a cama, porque o pastor deu uma pressionada e falou, olha, Deus me pediu para eu te dar a minha cama. Nem me diga que não aceita, porque eu quero ser abençoado. Se ele me pediu, eu quero obedecer. Aí o rapaz aceitou. Nas semanas seguintes, nos dias seguintes, o rapaz que tinha aceitado a cama chamou a família para jantar. Ele queria agradecer, ele ficou constrangido. Ele chamou para jantar e o que aconteceu? Foi a primeira família que esse pastor que estava plantando uma igreja ganhou para Jesus. Porque o amor tem essa capacidade de constranger. Quando você age em amor e gentileza,
A outra pessoa, como as pessoas não estão acostumadas hoje em dia mais, gente, elas ficam desconfiadas, porque você está sendo mais gentil, mais educado e mais amoroso do que elas estão acostumadas. Eu falei pela parte da manhã, eu trabalho com uma moça que não pertence, não pratica a mesma religião que nós. Ela tem outras características e de outra religião, e um dia ela estava chegando no trabalho com uma sacola pesada, cheia de coisa da religião dela. Todo mundo meio assustado, porque ela ia trabalhar e dali ela ia para o lugar onde ela pratica a devoção particular dela. E quando eu vi que ela ia subir a escada com a sacola, eu desci e falei, fulana, quer que eu carregue a sacola para você? Aí ela olhou assim, mas você é crente? Eu falei, desculpa, não pode, crente não carrega sacola? Aí ela, não, mas é tipo, não é, tipo, deu uma bugada na mente dela, entendeu? Ela, não, mas tipo, você não acredita. Eu falei, mas vou continuar não acreditando. Mas eu não estou querendo te convencer, eu só quero carregar sua sacola que está pesada até lá em cima, não tem problema. E eu carreguei, ela ficou meio desconfiada, o que esse cara quer, né? Daqui a pouco ele vem falar desse Jesus dele aí, o que ele quer. Não falei nada, de boa. Nos dias seguintes, ela veio e falou, Igor, pode me tirar uma dúvida da Bíblia de vocês aí? Eu falei, olha, nem pedi, nem perguntei. Claro, se eu souber, né, óbvio, eu tiro a dúvida. Por quê? Porque a gentileza, irmãos, algumas vezes a gente parece apresentar o evangelho igual o vendedor de carro, tu já viu? Aceita Jesus, é a melhor coisa que ele tem na tua vida. Tu aceita, o cara nunca mais se relaciona com o cara. Por quê? Já conseguiu o objetivo, já vendeu o carro, entendeu? Então você às vezes se sente no mercado, e não é essa a nossa intenção. A gente quer apresentar o Jesus que nos mudou de verdade e se relacionar com você, porque Jesus pediu em Hebreus. Ele falou, não deixem de congregar, vivam em união e comunhão. Comparando essa rede da passagem como rede de relacionamentos próximos, nós nos relacionamos, como já falamos, como igreja, para criar um ambiente saudável, onde Deus tem a oportunidade de se mover de maneira que o agrade mais, porque ele se move, irmão, em ambiente de unidade, de união, de amor. Mas também nós nos relacionamos, como eu já tenho dito, com os não cristãos, por meio dessa conduta, o nosso jeito, gentileza e educação. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, a Bíblia fala que Jesus pediu para que a nossa luz brilhe diante dos homens. Olha só como ele fala. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está no céu. O que ele está falando? Gente, me representem, brilhando a luz de vocês em tudo que vocês forem viver. De maneira absoluta, em tudo que você for fazer, faça comigo e brilhe essa luz. Porque a gente tem que ter um mínimo de convívio com o não cristão, irmão. Todos nós moramos em apartamento, vila, vizinho. Bem-vindo, essa aí é a sua missão. Uma vez, ano passado, faleceu o porteiro do meu prédio e a gente ficou muito sentido, porque um dia antes dele falecer, a gente estava conversando. Eu conversei com ele, a Bebel estava conversando com ele, e no dia seguinte, de repente, veio a notícia. Fulano de tal faleceu. A gente ficou meio atordoado assim, Bebel chorou, eu fiquei muito mexido, e desse dia eu pensei, cara, eu estava conversando com ele ontem. E tipo, a gente conversando, rindo, cara, eu tenho que falar de Jesus para as pessoas. Deus sabe quando dá uma crise em você? Eu falei, eu não sei quando eu vou encontrar essas pessoas de novo. Eu tenho que falar de Jesus. E eu decidi, eu falei, cara, qual estratégia, qual isca, que tipo de peixe que eu quero dar? Geralmente as pessoas são mais fechadas para os cristãos, para os crentes, porque às vezes alguns aparecem e apresentam o evangelho numa roupagem muito mal educada, chata. Então eu falei, vou escrever uma carta com alguma coisa sobre pandemia, esse momento. O Sérgio, que era o nome da pessoa, não está mais aqui, todos nós tínhamos um convívio com ele. No final, vou me botar à disposição para o número do meu contato, para se alguém quiser uma oração, quiser uma indicação de igreja, que a gente tem que se unir. Porque eu falei, irmãos, hoje a gente... Quando eu morei no Ceará, 5 horas da tarde, todo mundo ia para a calçada, botava a cadeirinha e ficava conversando. Hoje eu não conheço meu vizinho, não é verdade? O vizinho do mesmo... Eu moro no apartamento, no mesmo andar, eu não conheço todo mundo. Então eu escrevi uma carta que hoje, apesar de estarmos cheios de redes sociais, as pessoas têm se sentido sozinhas e isoladas. Então eu me botei à disposição de receber
pedidos de oração trazer para a igreja e 4 apartamentos me responderam, irmão. Somos 14 no prédio. 4 me responderam. Eu falei, uau, deu certo. Tipo, né? As pessoas agora têm o meu contato, em algum momento elas podem... Tá certo que às vezes me mandam mensagem de madrugada para pedir para abrir o portão do prédio. Tá certo, mas é um risco, irmão, que eu estou disposto a correr pelo benefício de talvez levar Jesus para o pessoal do prédio. Agora eles sabem que o rapaz que entra ali cabeludo, barbudinho, que até parece um dublê de Jesus, realmente é de Jesus. Entendeu? Então a gente pode ter estratégias diferentes para alcançar pessoas diferentes. A gente vai ter o nosso evangelismo de panfletar. É uma estratégia, irmão. Em Atos capítulo 8, de repente Filipe recebe um direcionamento do Espírito e falou, ó, corre atrás do carro ali, ó, e evangeliza o eunuco. Ele corre, evangeliza o eunuco, ele não conhecia, evangelizou ali. Mas a realidade bíblica, que é agora a parte que a gente já encaminha para o final, na realidade bíblica, geralmente, nós alcançamos as pessoas para Cristo a partir das nossas redes de relacionamento cotidiana. Geralmente, você alcança um amigo ou um parente. Sabia disso? Geralmente, olha só, e na Bíblia também. A palavra de Deus fala que Filipe chegou para Natanael e falou, Natanael, o Messias surgiu, apareceu. Vem e vê. Ele, de onde é que é? Quem que é? De Nazaré. Nazaré? Sei não, hein? Tá errado, hein? Vem ver, cara. Por meio do relacionamento que ele tinha, ele levou uma pessoa para Cristo. E esse é o nosso papel. Por meio do nosso relacionamento de amizade, a gente leva as pessoas para Cristo. Na passagem que nós lemos, André foi alcançado por Jesus, chegou no irmão dele, Pedrão. O homem surgiu. Tá aí, aquele que a gente aguardou a vida inteira. Um parente levando o outro para Jesus. Na sua vida, quem que foi que trouxe você para Jesus? A minha foi a minha mãe, um parente. Geralmente, quando não é um parente, é um amigo. Como a gente está falando sobre essa intencionalidade de rede, de relacionamento, claro que todo tipo de relacionamento ele precisa de 2 cuidados, o preventivo e o corretivo. Em que sentido? Para você se manter amigo, se relacionando bem com a pessoa, você tem que ter cuidados preventivos, digamos assim. Dá trabalho, irmão, bem-vida, viver a vida dá trabalho, né? Coisas que valem a pena, só a salvação que te veio de graça, irmão. O resto a gente tem que amadurecer, desenvolver juntos. Qual cuidados que nós temos que ter no relacionamento? Isso acontece muito lá em casa. Às vezes a Bebel chega para mim e fala, amor, estou muito com fulano de tal na minha cabeça. Um casal de amigo, ou algum amigo, ou amiga do casal. Eu falo, amor, que legal. E continuo vendo meu filme, né? E ela, não, amor, tá muito na minha cabeça. Vamos marcar para sair, para comer, para papear? Beleza. Como é que eu vim parar na Ibrende? De repente, a Isabela mandou mensagem para a Isabel, que já são amigos de anos, e a gente saiu com o Igão e a Isabela, o Igor e a Isabel. Até parece, né? E eu vim parar na Ibrende. Como é que a minha mãe veio parar na Ibrende? Eu, Igor, chamei a minha mãe para vir. Como é que minha irmã veio? Irmão? Geralmente é por meio de amigos e parentes, irmão, que a gente vai alcançando pessoas para Jesus. Se a gente não perceber isso, a gente não vai ser intencional nos nossos relacionamentos. E a gente acha que evangelismo, que também é isso, são as grandes cruzadas. São os grandes panfletos. Não, eu não sou evangelismo porque eu não consigo conversar com as pessoas na rua. Quase ninguém, irmão, consegue parar uma pessoa e desenvolver uma conversa. Outros têm essa graça, porque Deus está tentando alcançar todos de todas as formas. Eu brinco, o meu sogro, o pastor Tadeu, eu já vi ele ganhando gente para Jesus na padaria, no posto de gasolina, e às vezes ele nem quer, irmão. Às vezes eu fico olhando para a Bebel e falo, moço, seu pai só estava lá e a pessoa surgiu. E quero tirar uma dúvida, quem é Jesus? Tá muito fácil, né? Às vezes ele está conversando, eu lembro, nunca mais esqueci, a gente estava botando gasolina no carro, aí o pastor Tadeu tem a mania de sair do carro, né? Aí ele está conversando, o rapaz está botando a gasolina no carro, o pastor Tadeu coça a barba, olha para o rapaz e fala, bichão, a vida tá difícil, né? Aí o cara começa a chorar, irmão. Aí eu falei, mas é fácil assim, tipo, né? Aí eu vou tentar, no posto de gasolina, o cara tá botando a gasolina, eu coço a barba,
Bichão, a vida tá difícil, né? Aí o cara, te conheço, irmão. Porque graças diferentes, né? Pessoas se movem de jeitos diferentes. Isso não significa que eu talvez não seja um evangelista para um parente ou para um amigo. Não significa que eu não seja evangelista conversando. Eu estava falando com a Bebel sobre esse assunto. Eu falei, amor, do mesmo jeito que eu quero conhecer mais as pessoas da Ibrenge, conversar, sair para comer, eu quero ver outras pessoas na nossa igreja chegando, sendo alcançadas por Jesus. Aí a gente estava conversando como é que a gente pode fazer isso, qual é o jeito certo, pesquisando, lendo, vendo outros pastores, escutando cursos, fazendo o que dá para se fazer, estudando sobre o assunto. E a Bebel falou, amor, você percebeu que você consegue fazer isso no seu convívio próximo no trabalho? Eu não tinha percebido. No trabalho eu consegui, um amigo meu que trabalha diretamente comigo, foi meu padrinho de casamento. Eu chamo ele de Best, ele é o meu Best. Tanto que no convite de casamento eu não botei o nome dele, irmão. Eu botei Best. Inclusive ele chegou atrasado no meu casamento. Mas tudo bem. Ele, cara, a gente conversava, passava muito período de tempo junto, ele sabia que eu era cristão. Eu também não ficava forçando a barra, porque eu já estava com ele todo dia. Não adianta eu sempre falar só de Jesus para ele, que senão o cara vai falar, pô, lunático, né? Eu conversando com ele, um dia ele chega atordoado no trabalho. E eu, pô, o que houve, meu best? Ele, cara, eu tive um pesadelo muito ruim hoje. Tô até nervoso, acordei com o coração acelerado. Eu, que pesadelo? Cara, eu tava dentro de um ônibus, indo pro inferno. Aí eu, escutando o pesadelo, né? E aí? Cara, de repente no sonho eu percebia para onde eu estava indo e começava a me desesperar. E queria sair do ônibus e via que as pessoas no ônibus estavam todo mundo conformado. Mas eu não estava. E eu queria sair daquele ônibus, eu desesperado no sonho, desesperado, de repente eu acordei. Aí eu falei para ele, Best, o que tu acha que é isso daí? Cara, um pesadelo. Eu falei, não. Aí eu abri com ele Jó 33, versículo 14. Ora Deus fala de um jeito, ora Deus fala do outro. Mas o homem não está prestando atenção quando Deus fala. Versículo 15. Deus às vezes visita os seus por meio de sonhos para trazer alertas para o coração. Eu falei, Best, tu teve essa experiência. Deus está tentando despertar. Quem que põe sem consciência vai dormir e sonha com o inferno, Renan? Eu falei para ele, cara, nunca vi isso. É Deus tentando te alertar que Ele te quer. E eu estou só aqui como canal. Hoje ele é um dos líderes jovens da igreja dele. E ele fica, cara, Best. Ele, inclusive, foi uma das pessoas quando aceitou Jesus. A gente orou junto, chorou junto. A gente orou e ele foi batizado no Espírito Santo. Comigo orando, eu vi aquilo ali e tu fica, caraca, Deus é de verdade. Como eu sempre falo, né? E ele rindo e eu rindo. Irmão, foi um amigo do trabalho. Outro amigo do trabalho, chamado Wellison, que ele vai estar assistindo. Eu falo que o nome é feio, mas eu chamo ele de modelinho. Ele é um rapaz bonito. Ele chegou novo convertido, a gente conversava, trocava ideia. Esses dias ele veio me agradecer. Ele falou, Igão, vou para o seminário da minha igreja, vou me tornar pastor daqui a 4 anos. E, cara, te agradeço porque foi você que começou a tirar minhas dúvidas, não sei o quê. A gente vai se relacionando, irmão, com as pessoas e vai conseguindo acrescentar coisas na vida delas. Às vezes não é isso. Às vezes no trabalho teve momentos que eu cheguei, a pessoa não é cristã, ela está atordoada, ela falou, sabendo que eu sou evangélico, ela falou, Igor, ora por mim. Por causa disso, vamos orar. Você tem que estar disponível para as pessoas e intencional para apresentar Jesus. Na carta de Pedro, o apóstolo fala que vocês sempre estejam prontos para falar da vossa fé quando alguém perguntar. Sempre esteja preparado. Se alguém pode parar e, cara, o que é isso de salvação, Jesus? Acontece com o Igão, né? Nos táxis. Os caras brota, pergunta, você tem que estar pronto para falar sobre Jesus. Ah, não, Jesus é um cara legal aí. Ah, não, você tem que estar pronto para compartilhar as boas novas. Como a gente tem falado de relacionamento, tem o preventivo. Em Lucas capítulo 5, versículo 2, por favor, Vitória, e a gente já está caminhando para o final, tem algo interessante, olha só. Então ele viu à beira do lago 2 irmãos deixados ali pelos pescadores, 2 barcos, perdão, deixa eu ler de novo que eu confundi tudo. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Eu peguei essa analogia de lavar as redes como essa coisa preventiva
que a gente tem que fazer com nossos relacionamentos. A gente tem que cuidar, lavar. Nenhum relacionamento dura se você não tiver o cuidado que ele necessita. Eu não consigo permanecer casado com a Bebel se eu não for intencional em me relacionar com a Bebel no casamento. Eu falei pela parte da manhã, quase uma vez na semana a gente às vezes tem uma DR de consertar algumas coisas no nosso relacionamento. Geralmente é ela que está errada, né? Não sou eu. Mas brincadeiras à parte, geralmente sou eu, irmão, que errei em alguma coisa. Brincadeiras à parte, é um cuidado preventivo. Se eu não tiver esse cuidado, em algum momento, essa rede de relacionamento pode se romper. E isso não é no casamento, irmão. Com pai e mãe. Se você não tiver o cuidado de se relacionar com seus pais, o relacionamento pode azedar e se afastar. Com amigos. Se você não tiver um cuidado de se relacionar com seus amigos, parabéns, você não vai ter amigos. Porque demanda cuidado, relação, sair junto, compartilhar o coração, escutar. Isso é o cuidado preventivo. Algumas vezes a Bíblia fala que algumas pessoas não tiveram esse cuidado preventivo com determinados relacionamentos e essas redes chegaram a se romper. Quando as redes de relacionamento, quando sua relação com alguém se rompe, o que a gente faz, irmão? Ele quis o inferno, ele que vá para lá. Não, você corrige a rota. Volta a se relacionar, corrige o relacionamento. É isso que a Bíblia tenta incentivar a gente o tempo inteiro. Se você vem ao altar ofertar, o seu irmão tem alguma coisa contra você, não é você contra o seu irmão, é o seu irmão contra você. Você que pode ter dado mole. Você que pode ter falhado com o seu irmão. Se o seu irmão tem algo contra você, vá lá, conserte a sua relação com o seu irmão, vem e oferte. A Bíblia fala em Atos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1, por favor, Vitória. Olha só que interessante. Quando os relacionamentos podem azedar, no meu linguajar, irmão, contemporâneo. Diz o seguinte, naqueles dias, a Bíblia está falando que a igreja está multiplicando, está crescendo, que é o que a gente está caminhando, estruturando como igreja para acontecer. Amém? Diz o seguinte, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, aleluia, glória a Deus, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. O que a Bíblia está tentando falar? Viúva, na Bíblia, o apóstolo Paulo vai falar em uma das cartas, que a igreja ajude aquelas que são verdadeiramente viúvas. O que isso significa? O marido não morreu de verdade? Não é verdadeiramente viúva? Não. Algumas viúvas, por não ter meio de se sustentar, e nem familiares que pudessem ajudá-la no sustento, a igreja tinha a responsabilidade de ajudá-las. Pessoas viúvas nesse quesito, que tivessem bom testemunho para a comunidade, um testemunho de boas obras. Essas pessoas deveriam ser ajudadas pela comunidade. Aqui, na passagem de Atos, o que está falando? A igreja começou a crescer ali, na região de Israel, e os judeus que não falavam o mesmo idioma estão reclamando, os 12 aí andaram com Jesus. Esses 2 aí, andaram com Jesus, mas estão esquecendo as viúvas. E os 12 discípulos de Jesus não estão falando realmente hereges, né? Vá para o raio que parta. Não, eles estão falando, cara, realmente a gente está dando mole. Realmente, talvez a gente tenha que estruturar algumas coisas para que o crescimento seja mais saudável e orgânico. Talvez a gente tenha que corrigir a rota. O que eles fazem? O versículo seguinte, falam que eles levantam, depois eles fazem uma reunião, eles levantam alguns irmãos para cuidar dessa parte administrativa da igreja e eles iriam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. No versículo 7, por favor, capítulo 6, versículo 7, fala qual foi a consequência dessa escolha. Assim a palavra de Deus se espalhava. Amém? Depois deles estruturarem, corrigirem a rota como igreja, corrigir realmente uma situação que estava gerando desconforto ali, a Bíblia fala, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. O que a palavra de Deus está falando? Quando essas redes de relacionamento se rompem e você corrige a rota, quando você conserta essa rede, Deus começa a acrescentar de novo,
pessoas para a comunidade. Depois que a gente estrutura um ambiente saudável, como mãe, como pai, você botaria o seu filho em uma escola que o ambiente não é saudável? Você botaria, irmão? Não. Eu imagino Deus do céu falando, cara, novo convertido, levar para esse lugar aqui, lá não vão cuidar dele. Lá vão espanar ele, eu vou perder ele, não vou botar ele lá. Então, quando a igreja consegue ter a capacidade de olhar e falar, cara, vamos elevar os nossos pontos fortes e vamos tentar corrigir talvez os pontos fracos que nós temos, nós conseguimos alcançar mais pessoas. Por quê? Porque nem tudo depende do pastor, irmão. Para falar a verdade, pouca coisa depende do pastor em certo sentido. O autor de Efésios, o apóstolo Paulo, fala que o Senhor deu os líderes, pastores, profetas, evangelistas e mestres para treinar os santos, para os santos realizarem a obra do ministério. Não é tudo nas costas dele, até porque não dá, irmão. Sobrecarrega. Os apóstolos aqui, né, em Atos capítulo 6, que acabamos de ler, falam, cara, a gente não tem estrutura. A gente não pode fazer tudo. Vamos delegar determinadas funções. E hoje nós vemos no nosso século pastores enfadados, com depressão, porque é muito trabalho, é muita coisa, ele não consegue compartilhar. Então, que nossa igreja seja um ambiente saudável, de entendimento que a missão não é do pastor Pedro, do pastor Alexandre, do pastor Tadeu e das pastores. A missão é nossa. Como é que a gente espalha a mensagem? Se relacionando com os amigos, com parentes. Amém? Nós devemos consertar os nossos relacionamentos que podem ter sido rompidos. Em Filipenses capítulo 4, diz o seguinte, irmãos, olha só que interessante. O apóstolo Paulo escrevendo a carta para os irmãos em Filipenses. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Olha, liga para o seu amigo e fala, pô, tô com saudade de você, Manu. Apesar que no futebol tu sempre me joga para fora da quadra, tô com saudade de você. Pô, irmão, Hugão, quanto tempo, meu irmão, como é que você tá? Tô com saudade. O apóstolo Paulo tá mandando uma carta e tá falando, ó, meus amigos, tô com saudade de vocês. Vocês que são a minha alegria. Irmão, não existe relacionamento se vocês não se elogiam, sempre só traz peso um pro outro. Eu não consigo, ontem o Igão me ligou à noite, aí eu liguei de volta, aí ele não atendeu, aí eu fiz um drama, né? Eu falei, Igão, tu não me ama. Eu te ligo, tu não me atende. Estava fazendo um drama com meu amigo. Mas sempre, se a relação fosse baseada nisso, não existia relacionamento. Se eu só chego pro Igão e cobro, só cobro. Irmão, às vezes eu tenho que também, todo relacionamento tem dois lados, não é verdade? A responsabilidade do outro e a minha responsabilidade para que a gente se relacione. Se a gente não for gentil, ir atrás dos seus amigos, ligar para saber como é que tá, não só falar de problema, irmão. Tem gente que só fala de problema, meu Jesus amado. Cara, tá, esquece o problema, vamos falar como é que tu tá. Vamos sair, vamos pegar um cinema, vamos fazer alguma coisa, vamos comer uma pizza, paga a minha, por favor. Cara, irmão, o Manu, ele sempre fala assim, cara, vou te levar no restaurante indiano. Aí eu falei, aleluia, tu vai me abençoar? Eu já tô te levando, aí tu paga a minha. Eu falei, irmão, se a gente não tiver essa troca, dificilmente a gente vai se relacionar, desenvolver, amadurecer e crescer. Continuando o versículo. Minha alegria e minha coroa permaneçam assim firmes no Senhor, amados. Pode seguir, por favor, Vitória. Peço a Evódia e Sintique que tenham o mesmo entendimento do Senhor. Olha que interessante, no meio da carta, o apóstolo Paulo está falando, irmãos, estou com saudade de vocês são minha alegria. Cara, vamos trocar um tempo junto. Mas fiquei sabendo, talvez, de duas irmãs aí que estão com relacionamentos rompidos. Né? Estou pedindo publicamente que elas se resolvam. Por quê? Porque, cara, a igreja é lugar de relacionamento. Não é verdade? Se só depender de você, não vai dar certo. Se só depender do outro, também não dá. Ah, Igor, mas às vezes dá um pega pra capar. Dá, sim. Eu tenho determinada personalidade, cultura, educação, você tem outra. Tem gente que me acha muito devagar para algumas coisas. Tem gente que eu acho muito acelerada para outras. A Bebel brinca, amor, eu não sei como é que você consegue se relacionar com o Igão. Eu falei, por quê? Porque o Igão é de uma frequência, tu é de outra. O que tu gosta... Cara, mas eu quero me relacionar com ele. Ele quer se relacionar comigo. A gente dá um jeito. Outros amigos eu estava falhando, eu não estava conseguindo me relacionar e a Bebel, amor, vamos sair com essas pessoas aqui. Cara, saí um dia com a Mesquita, com a Mesquita não, tá amarrado, com o Mesquita e a Vitória.
A gente trocando ideia no almoço, o Igão falou do Rock Balboa, irmão. Aí ele me cativou. Que é o filme da minha infância. Eu falei, Igão, meu amor por você está aí fornecendo. E a gente só tem esses momentos de trocar ideia, de saber, às vezes tu tem mais afinidade com a outra pessoa e tu não fazia nem ideia, irmão. Porque você nunca saiu, nunca foi intencional do seu coração se relacionar, você nunca quis conversar, você é rabugento, é chato. Tem um pastor conhecido, vou até falar o nome dele, Luciano Subirá. Ele falou que quando ele plantou a igreja, veio um irmão e falou para ele, pastor, estou tentando fazer de tudo, pô, mas o senhor não é meu amigo. Não consigo entrar no teu grupo, não consigo estar perto do senhor, pô. O que eu tenho que fazer? Aí o pastor Subirá brinca, que ele fala que no início ele não era tão tratado em algumas coisas. Rapaz novo, ele falou, cara, eu não quero ser teu amigo porque tu é chato. Pô, chato pra caramba, só reclama, só fala coisa negativa. Pô, já percebeu que talvez o erro não seja meu, seja seu? Aí o pessoal falando, e aí, pastor? Ele falou, não, hoje talvez eu falaria de outro jeito, tal. Mas, cara, relacionar, beleza, dá trabalho, tem que ser intencional, dentro e com de fora. Conduta no ambiente de trabalho. Tem gente que tá olhando para você e tu nem sabe, irmão. Como eu falei, uma vez eu tô no mercado passando compras, a moça tá me olhando, uma senhora, e eu falo, cara, não sou tão bonito assim, né? Ela não deve estar encantada com a minha beleza. Aí eu olhei para ela e falei, tudo bem, moça? Ela, eu te conheço. Aí eu falei, você não é da Ibrange? Sou da Ibrange. É o cabeludo do dízimo. O cabeludo do dízimo. Irmão, às vezes você está sendo vigiado, observado, e você não faz ideia. Então, se você for gentil, educado com as pessoas, amoroso com os de fora, você vai conseguir atrair, as pessoas vão falar, cara, quem é esse Jesus desse cara? Eu brinco, Jesus era gente boa, gente. A gente às vezes fica com a imagem, graças a Deus tem um The Chosen tentando mostrar um Jesus gente boa, mas fica com aquela imagem de Jesus carancudo, sereno. Irmão, a Bíblia fala que os discípulos tinham que fazer força para tirar as crianças de perto dele. Criança fica perto de tio chato, carancudo. Então, seu Jesus era gente boa, irmão. As crianças se esforçavam para estar perto dele. Que você seja gentil, intencional para se relacionar com os de dentro e seja um testemunho para se relacionar com os de fora também. Para terminar, irmão, tem uma pesquisa de 2010 que fizeram nas grandes igrejas do Brasil e fizeram na igreja do irmão Paul Yang-cho. Eu acho que era Coreia, né, pastor Alexandre? Na Coreia, que durante um grande tempo foi a maior igreja do mundo. Fizeram as pesquisas com os membros da igreja e o tema da pesquisa era como você foi trazido para Jesus? E tinham 8 opções. Número 1, um amigo ou um parente que me apresentou Jesus. Número 2, uma necessidade especial, financeira, de doença. Por algum motivo essa pessoa veio a Jesus. Número 3, assistindo a um culto. 4, uma atividade da igreja, futebol, algum evento. Eu vim e me converti. Número 5, uma visita da igreja na casa. Número 6, por meio do pastor. Número 7, um estudo bíblico. E número 8, uma campanha evangelística. Nas grandes igrejas, e não é só do irmão Paul Yang-cho, também nas grandes igrejas do Brasil, eu sei que o pastor Subirá fez isso na comunidade Alcance, que tem 4.500 membros. Ele fez essa pesquisa e o resultado é similar em todas elas, não só na Coreia, nos Estados Unidos e no Brasil. Qual o resultado? 70% por meio de amigo ou parente. Irmão, os outros 30% veio dividido nas outras 7 opções. 70% veio por meio de um amigo ou parente. Aí eu te pergunto, você pode refletir, quem que te trouxe para a igreja, para Jesus? E entra entre amigo e parente. Geralmente está nesse campo. Só que o pastor Subirá, ele falou que não acreditou muito quando viu o dado da pesquisa e começou a ir perguntar para as pessoas. Ele falou que 15% falou que veio para a igreja e se encontrou com Jesus a partir de uma necessidade especial, financeira, alguma enfermidade, o cara ficou doente, aí procurou a Cristo, a igreja, se converteu e acabou sendo tocado pela mensagem de Jesus. Aí o pastor perguntou, tá, desses 15% que veio por uma causa de uma necessidade especial, quem que te trouxe para a igreja? Um amigo
ou um parente. Aqueles que se converteram 6% assistindo ao culto, botaram assistindo o culto, mas quem levou eles no culto? Um amigo ou um parente. Atividade da igreja, futebol ou algum outro tipo de evento, 4% dos irmãos falaram que vieram para Cristo por meio de alguma atividade da igreja. 4%. Quem levou eles para a atividade da igreja? Amigo ou parente. Visita da igreja. A igreja estava passando uma necessidade, 3% falou que foi a visita que veio à casa dele, conversou. Quem que veio visitar? Amigo ou parente. Pastor. Aí o pastor Subirá falou, né? Aí eu fiquei bravo. 2% falou que foi por meio do pastor. 2%, irmão. Aí ele falou que foi atrás dos irmãos. Ele falou, ó, você não botou na lista que foi por meio do pastor. E fui eu que te ganhei para Jesus. Aí o rapaz respondeu, mas o senhor não me ganhou como pastor. O senhor me ganhou como amigo. O senhor ia na minha loja, conversava, papeava. Às vezes um mecânico trocando uma ideia. O senhor não era pastor, nem sabia que o senhor era pastor. O senhor era o meu amigo ali. Amigo ou parente. Estudo bíblico. 2% também falaram que vieram a Cristo por meio de um estudo bíblico. Quem é que levou a pessoa para o estudo bíblico? Amigo ou parente. Campanha evangelística. As grandes cruzadas que nós conhecemos. 1% da igreja veio por meio da campanha evangelística. Quem que levou essas pessoas à campanha evangelística? Por quê? Pergunta, cara, como é que tu foi ganho para Jesus? Não, na campanha. Como assim? O cara, tu viu o outdoor e foi para a campanha? Ele, não, um amigo meu me falou da campanha, eu fui com ele e Cristo me alcançou lá. Queridos, se a gente cuidar da nossa rede de relacionamento, não somente a social, mas a diária, a gente tem a oportunidade de alcançar pessoas para Cristo. Porque a Bíblia demonstra que é por meio das nossas amizades e nossos relacionamentos que nós alcançamos. Quando a gente pensa em evangelista, a gente talvez pense no Reinhard Bonnke, na África, que você vê vídeo com 5 milhões de pessoas. Gente pra chuchu, irmão. E ele pregando e as pessoas aceitando a Jesus. Aí você fala, cara, não tem um chamado evangelístico. Não vou para África. Ou você pensa em uma pessoa que prega, de repente 20 pessoas vêm à frente. Amém. Jesus está usando graças diferentes para alcançar o maior número de pessoas, porque a Bíblia fala que ele quer que todos sejam salvos. Mas a grande massa, o grande público da igreja vem por meio de amigo ou parente. Se você for intencional nas suas amizades, nos seus relacionamentos, talvez você alcance mais amigos para Cristo. Chamado para um estudo bíblico, para uma conversa, para comer uma pizza, apresentando Jesus, indo para o cinema, trocando ideias, se relacionando. Tem que ter intencionalidade. Amém? Em Atos, capítulo 10, Cornélio teve uma visão de um anjo. O anjo aparece para ele e fala, cara, pede para chamar Pedro, que está na cidade tal, para vir e ele vai pregar palavras de vida para você. Interessante, o anjo não pregou as palavras. Já apareceu na visão, era só falar de Jesus, né? Mas não é esse o procedimento bíblico. Somos os homens que levam a mensagem de Cristo. Tem todo o desenrolar com Pedro. Pedro vai para a casa de Cornélio. Quando chega na casa de Cornélio, a Bíblia fala que Cornélio chamou quem para a reunião? Amigos e parentes. De repente, a Bíblia dá um parecer que talvez Pedro não estava tão empolgado assim, por toda uma circunstância da época, mas o texto bíblico fala que no meio da mensagem o Espírito Santo veio sobre todo mundo e alcançou todo mundo. Mas Cornélio chamou amigos e parentes. Foi o primeiro gentil, de maneira intencional, a ser salvo, e você e eu só estamos aqui hoje porque Cornélio chamou amigos e parentes para a reunião. Queridos, que a gente seja intencional para se relacionar na igreja. Tente conversar com as pessoas, converse, seja intencional, compartilhe o seu coração quando você tiver mais afinidade. Algumas vezes esses relacionamentos vão ter que ser corrigidos, porque você começa a se relacionar com a pessoa e ela te machuca, ou você machuca o outro. Ninguém é um alecrim dourado da estrela aqui, a gente está crescendo e amadurecendo juntos. Seja intencional para se relacionar com os de dentro e seja intencional para se relacionar com os de fora. O último dado. Dr. Ralph, não sei pronunciar o nome dele, escreveu o livro Tocando Corações. Ele, no livro sobre evangelismo, ele tenta dividir as pessoas em dois tipos. Ele fala no livro o tipo A e o tipo B. O A é o facinho. O tipo B
é o dificinho. O tipo A, ele dá algumas características para essas pessoas. Ele falou, são pessoas que estão dispostas a participar de culto, vir à igreja, têm interesse, têm as mesmas crenças gerais, acreditam no bem e no mal. Jesus talvez não tenha tanta clareza, mas, cara, ele é Deus, alguma coisa assim. Podem ter sido membros de igrejas. A gente também quer alcançar os perdidos, mas tem muitas pessoas afastadas, porque não tiveram experiências em comunidades talvez não saudáveis também. Então a gente também quer ser essa comunidade saudável para receber pessoas. Buscando por algo é uma característica. As pessoas, tu conversa com ela, cara, será que a vida é isso? É trabalhar, casar, ter filho, acabou? É isso? Morrer, acabou? Elas estão procurando por algo a mais na vida. Estão abertas ao plano de salvação, querem falar sobre Jesus. E têm um conhecimento incompleto da palavra de Deus, do que Jesus fez. São as pessoas receptivas. Eu brinco, Deus vai acrescentar pessoas na nossa igreja que tu vai perguntar, como é que tu veio aqui? Não, estava passando na frente e entrei. Mas a grande maioria é por amigo ou um parente. Tem gente que está mais facinho. Eu falei pela parte da manhã, tem um Jorge, um rapaz novo convertido. Cara, ele chegou para mim e falou, quando que eu posso me batizar? Eu falei, opa, tá fácil esse, né? Eu falei, quando? Pô, por que não? Já estou lendo a Bíblia, estou interessado. Cara, vamos... posso ir no futebol? Pode. Nem estou fazendo, a gente não está fazendo força, só está recebendo ele. E eu conversei com ele pela parte da manhã, mas tem outras pessoas que são mais fechadas. Não têm nenhum interesse, não estão buscando algo a mais. Todo mundo conhece gente assim, fala de Jesus, é uma invenção, alguma coisa assim. Como é que a gente ganha essas pessoas para Jesus? Por meio de se relacionar com elas. A gente se torna amigo dessas pessoas primeiro. E depois, em algum momento da vida, quando tiver uma abertura dessas pessoas, a gente apresenta a Cristo. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar por esse momento. Então, queridos, disso tudo, a toda a fundamentação bíblica, a minha intenção é falar, irmãos, se dedique a se relacionar com seus irmãos. Sei que temos personalidades diferentes, perfis diferentes, mas se não for algo do seu coração, se não for a intenção sua, dificilmente você vai se relacionar. Igor, mas eu tenho dificuldades. Não só você. Temos outros irmãos. Mas venha na conexão, venha na oração. Nesse momento, converse, no pós-culto. Chame para comer, né? A gente vai se conhecendo e vai criando esse ambiente familiar. Quando tiverem, não é porque temos uma família que é visitante. Cumprimente, irmão. Fale, abrace. Eu lembro que quando eu me batizei, o pastor da nossa igreja, o pastor Lutero, ele falou assim, irmãos, abracem esses meninos aqui que estão se batizando, porque muitos deles vão chegar em casa e ninguém vai dar parabéns para eles. E um amigo nosso, muito conhecido, chegou todo feliz em casa, apanhou, irmão, quando falou para a mãe que tinha se batizado na igreja evangélica, apanhou com a toalha do batismo. Irmão, a gente não sabe o que as pessoas passam no seu particular. Então que a gente seja uma comunidade que abrace, converse, beije, seja uma comunidade familiar. Amém? Como sempre fazemos, obviamente, nós queremos apresentar a mensagem de Jesus. Não somente em palavras, mas em atos também. Por meio do amor, da gentileza. E ser esse ambiente saudável. Com a intenção do nosso coração. Se você ainda não recebeu a Jesus e quer conversar sobre Ele, falar o que é salvação. Salvar de quê, Igor? Eu conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, como é que a senhora se converteu? Eu fui na frente em 1900 e bolinha. E aceitei e voltei para casa. O que eu fiz? O que aconteceu? O que isso significa? Eu não sabia. Mas se você deseja conversar sobre Jesus, conhecer esse Jesus que não é somente nominal, a gente não se reúne para buscar um Deus que a gente só fala sobre Ele. Ele nos visita, irmão. Ele é presente, Ele fala, Ele cura, Ele faz maravilhas no nosso meio. Se você deseja e quiser levantar a mão agora, a gente vai te receber, vem à frente, vamos orar juntos. Se você não deseja agora, mas quer conversar no final, me procure os pastores, procure os irmãos, converse, a gente quer te receber de braços abertos. Mas a minha intenção hoje era tentar avivar o seu coração para falar, caraca, é verdade, eu posso levar Jesus para outras pessoas. Obviamente, eu levo Jesus e me relaciono com Jesus.
eu me relaciono com Jesus, levo Jesus para outras pessoas. Quando você se relaciona com Ele, você tem mais facilidade de demonstrar Ele para outras pessoas. Se você quer apresentar Ele, mas não se relaciona com Ele, você vai ter dificuldade. Porque a pessoa, né, vai perguntar: tá, mas quem é Jesus? Ele, então, não sei. Mas, cara, conheço alguém que sabe. Não, Ele é real na sua vida. Eu falei pela palavra, quando a gente decide botar o pé na água e ser intencional em se relacionar com a comunidade com de fora, a gente vai ver que Jesus quer muito mais isso do que eu e você. Amém? Fechem os olhos. Senhor, nosso Deus e bom Pai, nós te agradecemos por essa mensagem. Eu sei que foi um pouco mais instrutiva do que normalmente eu prego, mas, Senhor, nós queremos ter o coração despertado, Senhor Jesus, para que a gente seja intencional no nosso relacionamento. Nós temos amigos, todos nós temos conhecidos e amigos que não são cristãos. Talvez, Pai, o primeiro passo seja se relacionar com essas pessoas, seja conversar, estar disponível. Mas, Pai, nos ajuda a apresentar o Senhor para elas. Nos ajuda a ser uma ponte de contato sua para com elas. Nos ajuda a ser como Felipe. Vem ver, vem conhecer Jesus. Nos ajuda a apontar para a porta. O Senhor é a porta. Pai, não somente essa intencionalidade para com de fora, mas nós te pedimos a sua graça para que a gente consiga se relacionar aqui dentro também. Que a gente possa se relacionar com os de dentro, conhecer, conversar, abrir o coração. Nós queremos ser um lugar saudável, como a tua palavra diz em Atos 2. Que o Senhor ia acrescentando, Senhor Jesus. E se há, Pai, pessoas que estão com relacionamentos rompidos, com essa rede de relacionamento rompidas, nos ajuda a consertar. Como nós lemos também, a tua palavra diz que o Senhor deu crescimento só depois de consertar algumas relações. Nos ajuda a consertar essas relações que estão desgastadas. Nos ajuda a prevenir e a consertá-las. Eu oro pelo teu povo, Senhor Jesus. Toca no coração deles. Saiba, Pai, que desperta em nossos corações o entendimento que a missão é nossa. O Senhor nos escolheu para estar contigo e carregar a sua missão agora. Nos ajuda a alcançar amigos, parentes. Nos dê estratégia. Nos dê, Pai, o veículo correto para o que o Senhor deseja realizar. Nos ajuda a ser esse ambiente saudável. Nos ajuda a nos amarmos verdadeiramente como igreja e como os amigos, Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Toca o teu povo. Toca o corpo deles. Toca o espiritual deles. Toca o coração deles, a alma deles, Pai. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém, queridos.